Vamos às informações do Corinthians. O Corinthians que se prepara para o jogo de sábado pelo Campeonato Brasileiro, né? Jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense no Maracanã, né? Jogo que é um confronto direto pela luta contra o rebaixamento, né? Bate na madeira. O Corinthians não pode nem pensar em ser rebaixado, né? Tem que espantar de vez esse fantasma do rebaixamento. Por isso, a vitória contra o Fluminense no próximo sábado é de fundamental importância. O técnico Ramon Dias poupou praticamente o time titular, o time considerado titular no jogo contra o Bragantino, vitória do Corinthians pelo placar de 2-1 pela Copa Sul-Americana, e terá a volta, então, da força máxima para o jogo contra o Fluminense no próximo sábado. Se bem que já tem gente dizendo o seguinte, que o time que jogou contra o Bragantino é melhor do que o time que vai jogar contra o Fluminense, né? Então, quem serão os titulares, quem serão os reservas desse time do Corinthians, aí é um problema para o técnico Ramon Dias decifrar. Bom, enquanto isso, o Ramon continua pedindo reforços. O Corinthians tem até o dia 2 de setembro para fechar a contratação de reforços, visando aí reforçar a equipe para a disputa do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. São as 3 competições que o Corinthians está disputando no momento. Copa do Brasil, o Corinthians está muito bem também na Copa do Brasil, né? Eliminou o Grêmio na última fase da Copa do Brasil. O Corinthians espera pelo sorteio para saber qual será o seu próximo adversário. O Corinthians não está bem mesmo das pernas no Campeonato Brasileiro, mas nas Copas o Corinthians vai muito bem. E não está bem no Campeonato Brasileiro, e muito por causa da falta de reforços, né? É unânime dizer que o Corinthians precisa de qualidade, precisa de jogadores principalmente para o ataque. E aí eu trouxe a informação no último vídeo de que o Corinthians tem o interesse, e eu digo tem o interesse porque ainda não acabou esse interesse, no Guido Carrillo, atacante, centroavante do Estudiantes de La Plata. Só que tá difícil contratar, né? Tá difícil contratar, vazou o interesse do Corinthians e o Estudiantes de La Plata está fazendo uma proposta de renovação de contrato para o Guido Carrillo, que tem contrato com o time argentino até o final do ano, só até o final do ano. Então tá difícil contratar justamente porque ele deve permanecer no Estudiantes de La Plata. A imprensa argentina já dá como certa a permanência dele no Estudiantes de La Plata. O Corinthians ainda não desistiu da contratação, mas a imprensa argentina diz que é muito difícil que ele saia do Estudiantes. Então é mais um jogador que o Corinthians não consegue negociar, não consegue contratação. O Corinthians que já tentou a contratação do Alex Arce, não conseguiu, né, contratar o Alex Arce da LDU. O Corinthians tentou o Gonzalo Plata, também não conseguiu. Tentou o Cuejar, meio-campista, também não conseguiu. O Corinthians está tentando ir para o mercado, mas está encontrando dificuldades, sobretudo pelas questões financeiras, para contratar os jogadores. Agora surge um novo nome, uma oportunidade de mercado, e o Corinthians deve anunciar um reforço espanhol. É isso, um centroavante espanhol. Trata-se de Héctor Hernández, jogador que está livre no mercado e o Corinthians entendeu como oportunidade de negócio e vai contratar o atacante de 28 anos. Jogador que esteve no Chaves de Portugal, jogando com o Hugo. O Hugo Souza jogava no Chaves de Portugal, time que foi rebaixado para a Série B do Campeonato Português. Mas mesmo assim, ele tem bons números no Chaves de Portugal. Tem 14 gols, ele fez na última temporada, 14 gols em 32 jogos na última temporada. Mesmo jogando num time que foi rebaixado, ele foi o artilheiro do time, marcando 14 gols. Então, Héctor Hernández deve ser o centroavante do Corinthians, anunciado pelo Corinthians. Corinthians, só faltam detalhes burocráticos para que ele seja anunciado como reforço do Corinthians. Jogador que começou a carreira no Atlético de Madrid, teve passagem pelo Elche, pelo Albacete, entre outras equipes do futebol espanhol. E está sendo contratado
pelo Corinthians para a posição que é considerada carente no time, que é justamente a posição de ataque. Ele foi descoberto pelo Cifute, o Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, que analisou os números do Héctor Hernandes e indicou ele para o técnico Ramon Dias. E o Ramon Dias acabou aceitando a contratação do Héctor Hernandes. Afinal de contas, o Corinthians precisa de um atacante, um centroavante. O Yuri Alberto ainda deve ficar pelo menos mais 2 semanas longe do time, passou por pedras na vesícula, né? Teve uma cirurgia de pedras na vesícula, então ele deve ficar pelo menos mais 2 semanas longe do time. O Romero joga improvisado na posição, não é centroavante. O Giovani também joga meio que improvisado na posição, não é centroavante. E o Pedro Raul é meio que carta fora do baralho. Ele é um jogador que está sendo praticamente descartado no Corinthians, embora tenha jogado bem na partida contra o Red Bull Bragantino na última semana, né, pela Copa Sul-Americana. Então, Héctor Hernandes, agora, deve ser contratado pelo Corinthians. Agora, é bom que se diga o seguinte, a contratação do Héctor Hernandes não significa que o Corinthians desistiu do Guido Carrillo. O Corinthians ainda tem interesse na contratação do Guido Carrillo, mas está difícil, está complicado para o Corinthians esta contratação. O Corinthians que também vai anunciar o José Martínez, né? O José Martínez, jogador da Venezuela, meio-campista da Venezuela, que estava no Philadelphia Union dos Estados Unidos. O Corinthians contratou esse volante por $2 milhões. Jogador que disputou a última Copa América e tem 31 jogos pela seleção da Venezuela. O Corinthians tentou o Cuéllar, queria o Cuéllar, não conseguiu contratar o Cuéllar e contratou, portanto, o José Martínez, que é o volante da Venezuela. É outro reforço do Corinthians para essa janela. Algumas contratações do Corinthians nessa janela, né? O Corinthians contratou o Hugo Souza, o André Ramalho, o Alex Santana, o Charles, o Thales Magno, o José Martínez e agora vai contratar o Héctor Hernandes. 8 contratações nessa janela de contratações do Corinthians. Vai fechar a janela? Não sei, mas o Corinthians praticamente está reformulando o seu time, né? Sinal de que contratou mal no começo do ano. Vamos falar do Corinthians. Vou começar pela busca do centroavante. O Corinthians tem aí 2 nomes na pauta, né? Um deles é Guido Carrillo, jogador do Estudiantes da Argentina, atleta de 33 anos, já um veterano, né? Não é titular absoluto do Estudiantes. O Corinthians, né, chegou junto, abriu negociações com o Carrillo. Depois o Corinthians abriu negociações com o jogador Héctor Hernandes, né, espanhol de 28 anos, revelado pelo Atlético de Madrid, e você sabe, estava no Chaves de Portugal, onde estava atuando também o goleiro Hugo Souza. O Corinthians abriu negociações com o Héctor Hernandes depois de pesquisar sobre o jogador e oferecer, né, o jogador ao Ramon Dias, que aceitou. Esse jogador foi uma indicação do Mano Menezes, tá? A cúpula corintiana Augusto Melo, no início do ano. Eles não deram muita bola, enfim, devido à escassez no mercado, passaram a dar uma revisão ali, né, nos reforços que o Mano ofereceu, que o departamento de futebol tinha avaliado no início do ano, e resolveram fazer uma proposta pelo jogador que está livre no mercado. Essa proposta só foi feita depois que o Estudiantes ficou sabendo pela imprensa que o Corinthians queria contratar o Guido Carrillo, e eles ficaram, né, injuriados e passaram a fazer jogo duro para liberar o argentino de 33 anos. Talvez até liberaria de graça, né, ou não, a gente nunca sabe. Mas a falta, né, de experiência, né, de malícia no mercado da bola faz o Corinthians prejudicar em algumas negociações como essa, que procurou primeiro o jogador, e o problema não é procurar primeiro. Se procura primeiro o jogador e vai lá e fala com o clube na sequência, não tem problema. Mas negociou umas 2 semanas aí com o jogador, quase 2 semanas, né? Me falaram que é um pouco mais de uma semana, é certeza, e não procurou o clube nunca. Aí vazou na mídia, lascou. Aí agora eles passaram a avaliar o Héctor Hernandes, que foi uma indicação do Mano Menezes. Que luta, hein? Na verdade, não dá para cravar nenhum dos dois ainda no Corinthians, tá? Tem muita gente que está dando encaminhado isso, contratado aquilo, mas até agora, amigo, ninguém apareceu para fazer exames médicos. Vamos aguardar.
Estamos falando de Augustinho, tá? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal e vamos seguir falando muito dos bastidores do mercado da bola, tudo do Coringão nesse blend. Comenta aqui embaixo. Olha só, informação, né, importante também para a gente falar é que o Corinthians está sendo acusado de calote, meu amigo, pelo Cuiabá. Que coisa mais horrorosa, hein? Ô, seu Augustinho, para com isso, velho. Dá um jeito nisso, entendeu? O Corinthians não ia ser profissional. O Duílio a gente já cobrou 3 anos. Agora você precisa parar com isso, velho. Não dá para contratar um jogador, né, que é fraco, inclusive, o Ranieri. Isso aqui não é um café da Fiel para eu ficar bravo e ficar comentando. Mas, pô, vocês pagam 800 mil euros de entrada, né? Foi dividido em 4 parcelas, a entrada é mais 3. 800 mil euros, né, de entrada, isso foi pago. 400 mil euros seria a primeira parcela, até dia 1º de agosto. Essa está atrasada, né? Já estamos no dia 15. 400 mil euros até dia 30 de novembro, né? Enfim, e 900 mil euros no final em julho de 2025. Caro, hein? Como pagaram caro pelo Ranieri. Misericórdia. E abre aspas aqui, tá? Para o presidente do Cuiabá. A prestação de janeiro foi paga dias antes do início do Campeonato Paulista, porque senão o Cuiabá não liberaria o registro do BID, no BID, Boletim Informativo Diário. Por isso que pagaram 800 na lata. Infelizmente, a gente já previa que teria problemas com o Corinthians. Até por isso colocamos uma cláusula com multa de 30% do valor total se houvesse atraso. Então isso vai ficar caro, hein? Além da antecipação de todas as parcelas a vencer, explicou Cristiano Drexler, presidente do Cuiabá. Vergonhoso você não pagar um volante, um jogador contratado pelo Cuiabá, com todo respeito, tá? Isso é uma vergonha, o Corinthians realmente não pode viver disso mais no mercado. E agora? Tá atrasado, enfim, o Cuiabá já recorreu à Câmara Nacional de Resolução de Disputas, CNRD, né, da CBF, para tentar receber, e acredita, né, que isso aí vai demorar uns 4 anos, né, e falam que é uma concorrência até desonesta, injusta, porque vocês contratam jogadores de clubes menores e não pagam. Isso é uma vergonha muito grande, né? Uma vergonha muito grande. Aproveitando para falar do Ranieri, ele sofreu um estiramento, tá? Na panturrilha direita, após exames aí de imagem, né? Ficou constatado isso, mas amanhã ele vai passar por uma nova bateria de exames para saber a gravidade da lesão. Grau 1, grau 2, grau 3, como eu já havia anunciado para vocês com exclusividade, Alex Santana era grau 3, ficou 3 meses fora. O Ranieri a gente não sabe, mas está em tratamentos. Amanhã ele vai ser reavaliado e também o Romero vai ser reavaliado para saber, né, condições aí de jogo e tempo de recuperação, tá certo? Então já um pente fino aí sobre Ranieri, né, que envolve até calote. Peço para você deixar o seu like, tá? Nós vamos seguir falando muito do Coringão, mas deixa o likezão com força aí, comenta aqui embaixo. Olha só, o atacante Wesley segue interessando ao Shakhtar Donetsk, só que a paciência deles, né, já está acabando, né? O Wesley é um jogador que o Shakhtar ofereceu 16 milhões de euros por ele, mais bonificações. O Corinthians pediu 22 milhões de reais, tá? Como o Corinthians não responde, o Shakhtar resolveu ir atrás de outro jogador do futebol brasileiro, tá? Eu já descobri quem é o jogador. Eles estão atrás agora do Alisson, atacante do Atlético Mineiro, tá? Jogador aí que tem contrato com o Galo até o fim de 2027, uma multa rescisória de 60 milhões de euros, é considerado uma das promessas lá, o Alisson Santana, tá? Então, uma informação exclusiva até para os torcedores do Atlético Mineiro, que o Shakhtar chega junto com proposta, tá? Para levar o Alisson, porque cansou de esperar o Wesley. Já assistiu jogos, já foi na arena, já fez a proposta, já melhorou a proposta com bonificações, já fez o que tinha que fazer. O Corinthians não quer vender, eles estão partindo para outra, vão para cima do Alisson. O Corinthians, né? Claro, se não responder até eu não sei quando o prazo, amanhã, depois, enfim, creio que eles vão esperar só até essa semana. O Shakhtar deve ir para cima do Alisson e aí deixar para lá o Wesley, tá? Deixa o like aqui, o que você acha? Quando você deveria vender o Wesley, você teme perder essa venda ou não? Deixa ele aí, quem sabe o garoto se recupera. Comenta aqui embaixo e deixa o seu like. Rolei ser amigo. Tem que aprender a falar, meu irmão, o espanhol, né? O castelhano. Rolei ser amigo. Corinthians tem interesse no Rolei? Tem.
tá? O Corinthians tem interesse no Rolência, mas não foge disso. O Corinthians fez até uma consulta em relação ao meio atacante do Benfica, jogador aí de 24 anos, né, o Rolência, atleta que o Benfica comprou no meio do ano, não tem muito espaço lá, o Benfica até avalia emprestar o jogador, mas a prioridade do Benfica é emprestar o Rolência para um clube da Europa. Eles não vê com bons olhos emprestar para o Corinthians, mas é claro que se não tiver outro candidato, poderia cair no colo do Coringão uma questão como essa, tá? O Benfica anunciou a contratação dele no início do ano, ele era do Estudiantes, o Corinthians até negociou com ele, tá? Acho que foi 50 milhões, né, de reais, eu não lembro quanto foi, na verdade, o Rolência, não estava caro, o Corinthians poderia ter ido para cima e tentado, o Botafogo também tentou. Nos primeiros 6 meses lá no Benfica, hoje, né, o camisa 32 não teve uma sequência, disputou apenas 9 partidas com um gol marcado e depois perdeu espaço, tá? Para piorar a situação do Rolência, ele ainda sofreu ali uma lesão no joelho, né? Uma lesão parcial no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Perigoso, hein? Situação perigosa. Então o Rolência se machucou, né, num treino e deve retornar aí em questão de 20 dias. Mas, né, o Corinthians fez apenas uma consulta. Descobre que o Benfica prefere emprestar para a Europa. E claro, se quiser tirar do Benfica tem que comprar. Aí é uma situação mais complicada. Mas não tem nenhuma negociação aberta, tá, gente? Então é bom deixar claro. Aliás, tem que prestar bem atenção nessa lesão aí do Rolência, porque tá com uma lesão parcial, né? Tal, aquela coisa. Daqui a pouco vai jogar, vira uma lesão de ligamento. Imagino pagar para um jogador caro e ficar com ele parado aí. Então tem que avaliar muito bem. Então é isso aí, minha família. Ficamos com o nosso giro de notícias aí do Coringão, das notícias do Corinthians. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já chega deixando seu like, se inscreve no canal, ativa também o sininho de notificação. Muito importante a sua participação. Um grande abraço aí pra você. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos.